Shalom, irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Quero compartilhar com você hoje uma palavra especial da parte de Deus, que está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Muito conhecida essa palavra, que diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Coisa linda, né? Então, aqui nós vemos, irmãos, o livro de Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo às igrejas da Galácia, e nós vemos aqui três elementos centrais para a nossa fé. Nós vemos aqui na primeira parte do versículo: fui crucificado com Cristo. O que significa isso para nós? Aqui nós entendemos que para nós recebermos Cristo na nossa vida, para que Cristo faça parte da nossa vida, para que Ele ocupe o devido lugar na nossa vida, nós precisamos crucificar os desejos da nossa carne. Então, fui crucificado com Cristo, os desejos da nossa carne. As intenções, as motivações da nossa carne foram crucificadas com Cristo. O segundo ponto que diz assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você entende o que é isso? Você não vive para fazer as suas vontades. Eu não vivo para fazer as minhas vontades. Isso a partir do momento em que eu entendo que Cristo é o Salvador da minha vida. E aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que não é ele mais quem vive, mas é Cristo que vive nele. E hoje de manhã a gente estava ministrando e o Senhor me deu uma direção para colocar aqui um exemplo nessa palavra, e o exemplo mais adequado que eu encontrei, que o Senhor me mostrou, foi de uma mulher gestante, de uma mulher grávida. A mulher, antes dela engravidar, ela leva uma vida normal, natural, ela vive e atende os desejos dela, ela come o que ela gosta, ela faz o que ela quer. Ela não se preocupa tanto, porque ela está cuidando apenas dela, mas a partir do momento que ela descobre que dentro dela tem uma vida, que está sendo gerada uma vida, a mulher não vive mais para ela, mas ela passa a viver para aquela vida que ela ainda não conhece, que ela não sabe como será, que ela não conhece o rosto, mas ela passa a viver para aquele pequeno ser, aquela pequena pessoa que está dentro de seu ventre. Então ela não vive mais para ela, mas ela vive para aquela pessoa. Ela passa a se alimentar do que é bom para a criança, ela passa a fazer o que é bom para a criança, para o desenvolvimento da criança, algumas coisas que ela às vezes tinha costume de fazer para ela, mas a partir do momento que ela descobre que ela vai ser mãe, ela deixa muitas coisas, ela deixa de fazer muitas coisas e ela começa a se dedicar mais para aquela criança, para que aquela criança tenha uma vida saudável, para que tenha uma gestação saudável, para que se cumpra as semanas do nascimento, da gestação, tudo como precisa. Ela evita fazer esforço, evita pegar peso. Algum tempo ela deixa de trabalhar, deixa das suas ocupações normais, porque todo o seu corpo trabalha em prol daquela criança, para o nascimento saudável daquela criança. E olhando para um exemplo na Bíblia, de uma mulher que fez isso, eu vejo a grandiosidade de Deus, né? E como que isso funciona nas nossas vidas. E a dedicação de uma serva do Senhor, a grandiosidade de Deus e a dedicação de uma mulher. Quando Maria recebeu a notícia do anjo que seria mãe, Maria não era casada, Maria era uma jovem inexperiente, o primeiro filho dela, não tinha conhecido homem nenhum, provavelmente ainda estava no seio da sua família, morando com seus pais. E quando ela recebeu essa notícia, eu acredito que muito em breve ela começou a sentir os sintomas
de que dentro dela estava gerando uma vida. E eu fico imaginando o cenário, a Bíblia não relata exatamente como foi, não dá detalhes sobre a vida de Maria, mas eu fico imaginando Maria sendo observada pelas pessoas ao seu redor, provavelmente sendo discriminada por algumas pessoas, porque as pessoas sabiam que José, apesar de José ter um compromisso com Maria, ele não tinha se casado com ela. Então, de repente, aparece essa moça grávida, de repente, imagina tudo que aconteceu em volta, todo o preconceito, todas as acusações, tudo que falaram. Imagina o emocional de Maria vivendo tudo isso, sabendo de fato que era uma promessa de Deus, mas no natural ela estava passando por um turbilhão de situações. E nós vemos Maria, quando ela recebeu a promessa do anjo, de Deus através do anjo, ela disse que se cumpra em mim a vontade do Senhor. E ela continuou, ela teve problemas, ela teve conflitos, provavelmente, durante a gestação, durante a sua vida. Mas nós vemos Maria deixando tudo que é dela como prioridade, passando a cuidar do Senhor, passando a cuidar do Filho de Deus, da promessa que viria sobre o mundo. E lá na frente nós vemos Maria, depois que José entendeu o propósito do Senhor, depois que foi revelado para ele assume Maria, não tem relações com ela durante aquele período. Jesus nasce, como nós conhecemos a história, e Jesus cresce dependendo de Maria, mama no seio de Maria, se alimenta do que Maria dá, é trocado, as suas roupas por Maria. Os primeiros passos de Jesus foi dado sob a assistência de Maria. E quando nós olhamos e falamos essa história, dá para imaginar apenas um bebê. Mas quando você vai no fundo da história, nós estamos falando do Filho de Deus. Nós estamos falando de Jesus, do Emanuel, do Deus conosco. E nós vemos que o Senhor, ele abriu mão para nascer carnalmente, naturalmente, como eu e você, nós nascemos. O Senhor abriu mão de todo o seu senhorio, o Senhor abriu mão de toda a sua excelência, de tudo, e se colocou e se sujeitou aos cuidados de uma moça inexperiente, de uma mãe de primeira viagem, e aos cuidados de uma família humilde, de uma família pobre. Jesus, ele se sujeitou a tudo isso para nascer, porque essa era a forma natural que ele teria vida, e ele teve a vida de forma natural, para que você e eu pudéssemos ter a vida de forma sobrenatural. Olha o sacrifício de Cristo por mim e por você. Cresceu sendo cuidado, sendo assistido por Maria, até o momento em que iniciou-se o ministério de Jesus. E eu vejo o tamanho do Senhor se sujeitando à natureza humana. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, e entregou a nossa disposição à sua santidade. Jesus entregou a adoção de filho. Através de Cristo nós somos chamados filhos de Deus, e através de nós Jesus é chamado de maldito quando foi pendurado na cruz do Calvário. O bendito Filho de Deus se tornou maldito para que nós hoje pudéssemos ser chamados de santo e de filho de Deus. O terceiro ponto dessa palavra é que nós vemos aqui o resultado do amor de Deus demonstrado na entrega do seu Filho. Então, a nossa entrega, não vivemos mais para nós, mas deixarmos o Senhor cuidar e governar a nossa vida, e a entrega do Senhor por nós. Jesus, ele se sujeitou à condição natural de um ser humano, 100% homem, mas 100% Deus, para que nós tivéssemos direito à salvação. Se sujeitou a uma morte humilhante, uma morte de criminosos na cruz do Calvário, para que nós, sendo humilhados, para que nós, sendo pecadores e falhos, nós tivéssemos direito à vida eterna como santos, com Ele na glória. Então essa é a promessa que o Senhor executou na cruz para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus.
Um grande sacrifício o Senhor fez por nós. E tudo isso nós vemos aqui que esses 3 pontos que nós falamos, ele poderia ser resumido por apenas algumas palavras, que é a centralidade de Cristo. Por natureza nós somos egoístas, por natureza nós temos uma tendência muito fácil de seguir ao legalismo, por natureza nós temos a facilidade de seguir a libertinagem, obedecendo o nosso próprio ego, atendendo às nossas próprias vontades. E você imagina se Jesus fosse atender às vontades naturais de um homem, ele com certeza não teria nos salvo para a vida eterna. Então aqui nós vemos que o Evangelho do Senhor precisa ser o centro. Nós precisamos colocar Cristo na centralidade da nossa vida. Nós precisamos não viver mais para nós mesmos, porque agora Cristo vive em nós. Então, se Cristo vive em você, você não vive mais você não vive mais para você, mas você vive para Cristo. Como uma mulher, quando descobre que está grávida, deixa de viver para si mesma e passa a viver para a criança. Nós precisamos também que deixar de viver para nós. Não importa muito mais o que nós queremos ou o que seja para nós, mas o que importa mais é sermos o que Cristo quer que nós sejamos, é deixarmos o Senhor fazer a vontade dEle nas nossas vidas, assim como nossa irmã Maria se sujeitou, se sentiu honrada por isso, quando ela aceitou que se cumprisse a vontade de Deus na sua vida. Então você quer ser um servo, um filho do Senhor, você quer ser participante dessa bênção que o Senhor tem para você e para mim? Primeiro ponto que você precisa dizer para o Senhor é dizer que você aceita Cristo como centro da sua vida, que você entende que Cristo deve ser o centro da tua vida, que você quer fazer a sua vida centrada nas vontades do Senhor, ainda que isso no começo pareça difícil para você, mas se você confessar com fé, que você entende o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por você, e que você quer colocar a tua vida, quer colocar Cristo no centro da tua vida, que é o devido lugar, com certeza todas as outras coisas serão acrescentadas, porque sobretudo Jesus te ama. Amém? Então pense nisso, coloque Cristo no centro da tua vida e deixe Ele governar a tua vida. Não viva mais por você, porque Cristo vive em você. Cumpra-se a vontade do Pai na tua vida e você verá que o melhor caminho é este que o Senhor tem para você. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.